Você realmente acredita que compreende as pessoas à sua volta? Pensa que consegue detectar quando alguém tem uma influência negativa na sua vida? É fácil identificar quando uma energia é densa ou quando um comportamento cruza a linha do aceitável. Mas, e se eu lhe dissesse que os perigos mais reais não são os que saltam à vista? Que as pessoas mais prejudiciais são, muitas vezes, aquelas que se mostram amáveis, atenciosas e até mesmo os nossos próprios familiares? Enquanto você se esforça para se defender dos vilões evidentes, pode estar, sem saber, a abrir as portas da sua mente para algo muito mais insidioso. O subconsciente de outras pessoas a invadir o seu. Isto não é uma mera figura de estilo. É uma realidade psicológica que Carl Jung, uma das mentes mais brilhantes do pensamento contemporâneo, dedicou a sua vida a ajudar-nos a entender. A maioria das pessoas vive à mercê de forças ocultas que moldam as suas relações, emoções e a própria identidade. E enquanto você se dedica a ser gentil, a manter a harmonia, existem pessoas no seu círculo próximo que, silenciosamente, ocupam um espaço vital na sua mente e alma, muitas vezes sem se darem conta. Não se trata de encontrar culpados, mas de despertar a consciência. A filosofia estoica ensina-nos a sermos mestres de nós mesmos, a proteger o nosso mundo interior com a mesma ferocidade com que um soldado defende os portões de uma cidade. Porque, a partir do momento em que permite a entrada de uma energia inconsciente, a partir do momento em que aceita um papel na história mal resolvida de outra pessoa, você começa a perder o contato com a sua essência. E o pior, você só se apercebe quando o estrago já está feito. Hoje vamos desvendar os 6 tipos de personalidade mais perigosos, sobre os quais Carl Jung nos alertou. Eles não são os bandidos típicos, não gritam nem lutam. Eles simplesmente infetam o seu ser, de forma lenta, silenciosa e profunda. Mas, ao compreender os seus padrões, você recupera o seu poder e a sua paz. Se este tipo de crescimento e clareza é o que você procura, peço-lhe um simples favor gratuito. Se valoriza o que estamos a criar aqui, e se esta mensagem ressoa consigo, clique no botão de inscrição. Esse pequeno gesto ajuda este canal a chegar a mais pessoas que precisam desta mensagem e permite-me continuar a partilhar ferramentas práticas para construir uma força interior inabalável. O projetor de culpa. Algumas pessoas entram numa sala e alteram a atmosfera, não com ruído ou caos, mas com um peso que não estava lá antes. Num momento, você está bem, centrado nos seus pensamentos, talvez até em paz. Mas, de repente, após uma conversa com essa pessoa, sente-se emocionalmente confuso, desorientado e com um cansaço que o sono não consegue curar. E não consegue explicar por quê. Estas são as pessoas que não lhe atiram pedras, elas entregam-lhe as suas, de forma silenciosa e subtil, envoltas na aparência de vulnerabilidade ou no disfarce de vítima. Você não percebe a transferência a acontecer. Tudo o que sabe é que agora sente-se mal, sente-se como o vilão, o responsável. Você não gritou, não insultou, na verdade estava apenas a ouvir, a tentar ser um bom amigo, um bom parceiro. Mas de alguma forma ficou a carregar um fardo que nunca foi seu. Essas pessoas raramente levantam a voz, porque a sua arma não é o barulho, é invisível, é a culpa e funciona como magia. Por quê? Porque contorna as suas defesas usando a máscara da honestidade emocional. Mas não se engane, não se trata de partilha, trata-se de descarga. Carl Jung chamou a isto projeção. Quando alguém se recusa a encarar as suas próprias feridas, a vergonha, a raiva, o medo, projeta essas emoções não resolvidas no alvo mais próximo e seguro. Muitas vezes, esse alvo é a pessoa que parece emocionalmente estável, que sabe ouvir, que oferece apoio, em outras palavras, você. Jung disse,
Tudo o que nos irrita nos outros pode levar-nos a uma compreensão de nós mesmos. No entanto, algumas pessoas invertem este processo. Em vez de usarem o seu desconforto para crescer, elas tornam a culpa sua. Não se perguntam, por que estou a sofrer? Mas afirmam, você é a razão pela qual me sinto assim. E elas acreditam nisso. Se estão com raiva, não é, eu tenho uma raiva por resolver, é, você irritou-me. Se sentem inseguras, é você está a julgar-me. Se sentem abandonadas, é você não se importa o suficiente. Com o tempo, este ciclo transforma-se num padrão, um jogo psicológico onde você é sempre quem fica a segurar o fogo. Aristóteles disse que conhecer a si mesmo é o começo de toda a sabedoria. Mas algumas pessoas temem esse autoconhecimento, pois exige encarar as partes que prefeririam esconder. Então, projetam essas partes nos outros. Muitas vezes, não é malicioso. Na verdade, ficariam chocadas se lhes dissesse o que estão a fazer, porque é um mecanismo de sobrevivência inconsciente. A dor delas precisa de ir para algum lado e você é a margem mais próxima. Mas a verdade que o estoicismo nos recorda é que você é responsável pela sua mente, não pelas feridas dos outros. Epicteto ensinou que o que importa não é o que lhe acontece, mas como você reage. E neste caso, a reação não é o confronto, mas a consciência. Reconheça os sinais. Se sempre que você expressa a sua verdade, alguém se desfaz em lágrimas, se sempre que estabelece um limite é chamado de cruel, se sempre que protege a sua energia é acusado de abandono. Isso não é conexão, é um emaranhado emocional. Platão, na sua alegoria da caverna, alertou para o perigo de confundir sombras com a realidade. Na projeção emocional, acontece o mesmo. Você começa a acreditar que o problema é seu. Internaliza a sombra que outra pessoa criou. Então, aqui está a sua ação diária de autodefesa filosófica. Faça uma pausa. Quando sentir essa mudança, quando o seu estômago se contrair após uma conversa, pergunte-se: esta emoção é realmente minha? Se a resposta for não, se não se origina das suas escolhas ou valores, então largue-a. Essa culpa, essa vergonha, esse peso, não é a sua bagagem. Isto não o torna frio, torna-o claro. E a clareza, como ensinavam os estoicos, é a raiz da paz. Sócrates disse que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Eu acrescentaria: uma vida onde você é forçado a carregar a bagagem emocional dos outros não vale a pena ser diminuída. Você pode ser gentil e compassivo, mas não precisa de se tornar o aterro sanitário para quem se recusa a lidar com o seu próprio lixo. Existe um tipo de pessoa que parece ter sempre tudo sob controle. As suas palavras são calculadas, a sua postura é controlada e a sua vida, pelo menos vista de fora, parece impecável e organizada. São polidos até ao brilho, nunca excessivamente emocionais, opinativos ou desorganizados. No início, esta calma é magnética. Você é atraído pela sua aparente certeza, pela sua aura de competência. Pensa: uau, esta pessoa tem realmente a vida em ordem. Mas, com o tempo, algo começa a parecer estranho. É subtil. Não é o que dizem, mas o que não fazem. É a forma como as conversas se mantêm sempre à superfície, como acenam com a cabeça em vez de se conectarem, como riem em vez de sentirem. É como se estivessem a representar um papel, mas o papel é tudo o que existe. E de repente, você percebe que não está a interagir com uma pessoa, mas com uma performance. Carl Jung tinha um nome para esta máscara: a persona. É a imagem que projetamos para o mundo para funcionarmos em sociedade. Não é inerentemente má, na verdade, é necessária. Todos nós usamos máscaras. Você não se comporta da mesma forma com o seu chefe e com o seu melhor amigo. O perigo, alertou Jung, surge quando nos tornamos a máscara, quando confundimos o papel que desempenhamos com quem realmente somos.
Os estoicos também abordaram isto. Marco Aurélio, nas suas meditações, lembrava-se diariamente: não te deixes enganar. Tu não és o teu cargo, não és o teu título, és uma alma que carrega o seu próprio julgamento. Mas algumas pessoas esquecem-se disso. Elas fundem o seu valor com a sua imagem e, quando o fazem, tornam-se incapazes de lidar com qualquer coisa que ameace essa fachada. É por isso que a vulnerabilidade as assusta. É por isso que se esquivam de emoções genuínas como se fossem fogo. Diga algo verdadeiramente honesto e elas congelam. Chore à frente delas e o seu rosto torna-se rígido. Não é porque não se importam, mas porque enterraram as suas próprias emoções tão fundo que se esqueceram de como dar espaço às emoções dos outros. E é aqui que se torna perigoso. Quando você está perto de alguém assim, alguém que vive através da sua máscara, você começa a adaptar-se lentamente, começa a editar a sua própria verdade, não porque lhe o peçam, mas porque quer corresponder à energia, quer manter a sincronia. Então, esconde as suas lágrimas, suaviza as suas opiniões, apara as suas arestas. Você torna-se menos você mesmo. Platão escreveu que a verdade é o início de todo o bem. Mas em relações como esta, a verdade torna-se uma ameaça. A autenticidade torna-se uma perturbação no guião. A regra não dita é clara. Mantém as coisas limpas, frescas e controladas. A pior parte, você pode nem notar que o está a fazer. Um dia, simplesmente acorda a sentir-se desconectado dos outros e de si mesmo, como se estivesse a atuar numa peça para a qual não fez audição. Este é o custo emocional de estar perto de alguém que se identifica excessivamente com a sua persona. Você não perde apenas a profundidade na relação, perde a profundidade em si mesmo. Então faça esta verificação. Com que frequência se censura perto dessa pessoa, não por segurança, mas por aprovação? Se está constantemente a vigiar o seu tom, as suas lágrimas, a sua verdade, talvez não esteja numa relação, mas numa performance. E você não foi feito para ser um ator secundário no vídeo de melhores momentos de outra pessoa. Sócrates disse que a melhor forma de viver com honra é ser aquilo que fingimos ser. Isso significa ser real, tirar a máscara e enfrentar o desconforto de ser humano, permitindo que os outros façam o mesmo, porque uma relação onde você não pode ser real é uma prisão com almofadas macias. Você merece um espaço onde não precise de filtrar os seus sentimentos, onde não precise de encolher para caber na ideia de perfeição de outra pessoa. Se encontra constantemente a ajustar-se, a atuar, com medo de ser totalmente visto, respire fundo. Talvez seja a hora de sair do palco. O vulcão adormecido. Há pessoas que se apresentam como um farol, firmes, calmas e equilibradas. Não gritam, não batem portas, não explodem. São admiradas pelo seu autocontrolo, pela sua maturidade, pelo seu compromisso em fazer sempre o que é correto. Elas cumprem as suas tarefas, mantêm a paz e, à primeira vista, é fácil acreditar que dominaram a vida. Mas o silêncio nem sempre é paz. Às vezes, é pressão, e esse exterior calmo pode ser uma máscara a cobrir um vulcão. Por baixo dessa superfície lisa, trava-se uma guerra que eles se recusam a lutar abertamente. Uma tempestade de sentimentos que decidiram não se encaixar em quem deveriam ser. Raiva, inveja, ambição, vergonha, tristeza. Emoções que a sociedade nos ensina a esconder, especialmente se quisermos ser o forte. Então, eles enterram-nas bem fundo e constroem a sua identidade sobre a ilusão de estarem acima de tudo isso. Carl Jung chamou a isto a sombra reprimida, as partes de nós que ignoramos ou negamos. Mas o que reprimimos não desaparece, espera, acumula e, eventualmente, exige ser visto. Jung escreveu:
Até que o inconsciente se torne consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamar-lhe-á de destino. E quando essa sombra finalmente emerge, raramente o faz de forma suave. Ela explode e não sai como uma emoção limpa. Sai como sarcasmo, frieza, agressão passiva, julgamentos velados e golpes inesperados. E você, a pessoa mais próxima, torna-se o alvo. Não porque merece, mas porque está lá, seguro o suficiente para receber o que eles não admitem carregar. Platão diz que a medida de um homem é o que ele faz com o poder. O poder emocional não é de frente. Estas pessoas têm emoções com as quais não sabem lidar. Em vez de as processarem, deixam-nas apodrecer sob a superfície. E o que apodrece acaba por envenenar o ambiente. Você começa a notar pequenas coisas, um revirar de olhos quando fala, um tom educado, mas desdenhoso, uma crítica subtil disfarçada de piada. Você questiona-se e começa a andar em cascas de ovos emocionais, mesmo que ninguém esteja a gritar. É uma erosão silenciosa. No estoicismo, somos ensinados a conhecer-nos profundamente e a gerir as nossas respostas com razão, não com supressão. Marco Aurélio escreveu: "Você tem poder sobre a sua mente, não sobre os acontecimentos externos. Perceba isso e encontrará força." Mas muitas pessoas entendem mal, pensando que supressão é força e confundindo silêncio com controlo. O que torna isto tão complicado é que, por fora, eles parecem equilibrados. Mas você sente a tensão por baixo, só não consegue nomeá-la. E eles não a admitirão, porque toda a sua identidade é construída sobre não serem o tipo de pessoa que perde o controle. Então, o que fazer? Primeiro, não confunda compostura com saúde. A calma só é paz quando está ligada à honestidade. Segundo, preste atenção às microexpressões, aos sinais silenciosos, às respostas curtas, ao julgamento por trás dos elogios. As pequenas coisas estão a dizer-lhe algo. Finalmente, não espere pela explosão. Se sentir que alguém está a reprimir emoções a níveis perigosos, dê um passo atrás. Proteja a sua energia, porque quando alguém se recusa a lidar com a sua própria sombra, irá sempre projetá-la em outra pessoa. E essa pessoa não precisa de ser você. Como ensinou Epicteto, a liberdade é o único objetivo digno na vida, e ela é conquistada ao desconsiderar as coisas que estão além do nosso controle. Você não pode controlar a guerra interna deles. Só pode escolher se vai ficar no seu caminho. Proteja a sua paz. Nem todo o perigo faz barulho. Existe um tipo de pessoa que parece ter sempre a palavra certa na ponta da língua. Falam com uma convicção que soa a princípios profundos, talvez até a sabedoria. No início, a sua atitude parece ser de cuidado e preocupação. Dizem que querem o melhor para si, mas, de alguma forma, você sai sempre das conversas a sentir-se diminuído. Eles raramente levantam a voz ou o insultam diretamente. Em vez disso, envolvem as suas críticas em elogios e associam o julgamento à virtude. Você ouve frases como: "Estou apenas a tentar ajudar." "Um amigo de verdade diz-te a verdade." Ou o clássico: "Um dia vais agradecer-me por isto." No entanto, em vez de se sentir apoiado, sente uma vergonha subtil a instalar-se, como se tivesse feito algo de errado apenas por ser quem é. Carl Jung compreendeu bem este padrão. Ele alertou que, quando as pessoas reprimem os seus próprios impulsos mais sombrios, a inveja, a cobiça, o ressentimento, muitas vezes começam a projetar essas características nos outros. Não conseguem admitir que esses sentimentos vivem dentro delas, então dedicam-se a caçá-los em todos os outros. Jung escreveu que os perigos maiores não são as perversões conscientes, mas as inconscientes. Por outras palavras, as pessoas que pensam que estão a fazer o bem podem ser as que causam os danos mais profundos. Aristóteles acreditava que a verdadeira virtude reside no meio termo de ouro, o equilíbrio entre os extremos.
Mas as pessoas de quem falamos não vivem nesse equilíbrio. Elas vivem nos extremos de um julgamento mascarado de ética. E quanto mais perto você chega delas, mais sente que está a ser julgado. As suas escolhas são dissecadas, os seus sonhos são criticados e a sua individualidade é tratada como rebeldia. Elas não estão a tentar ajudá-lo a crescer. Estão a tentar fazê-lo sentir-se culpado por crescer fora do molde que elas consideram aceitável. Na filosofia estoica, a verdadeira moralidade não vem de controlar os outros, mas do autodomínio. Epicteto ensinou: se queres melhorar, contenta-te em ser pensado como tolo e estúpido. Isto significa afastar-se da necessidade de aprovação, incluindo a aprovação moral, porque, por vezes, as pessoas usam os valores como uma arma, não para elevar os outros, mas para evitar enfrentar as suas próprias contradições. E é aqui que se torna realmente complicado. Estas pessoas acreditam genuinamente que estão a fazer a coisa certa. Não se veem como controladoras, pensam que estão a corrigir, a ensinar, a guiar, mas o que estão realmente a fazer é manter a sua própria sombra à distância, tentando limpar a sua em vez da deles. Platão, em A República, descreveu o perigo das pessoas que amam mais a aparência da virtude do que o trabalho real da própria virtude. Essas pessoas não querem a verdade, querem o controlo, e envolvem esse controlo numa linguagem sagrada para que você não o questione, para que o internalize. Eventualmente você começa a policiar-se a si mesmo. A voz delas torna-se o seu crítico interno. Você já não ouve os seus próprios pensamentos, ouve os delas. A moralidade forçada não é moralidade, é manipulação. Se a orientação de alguém o faz encolher em vez de expandir, não é amor, é controlo. Se os conselhos deles o deixam envergonhado em vez de fortalecido, não é verdade, é projeção. Marco Aurélio lembrava a si mesmo: a opinião de 10.000 homens não tem valor se nenhum deles sabe nada sobre o assunto. Isto inclui pessoas que falam como se fossem sábias, mas que não fizeram o trabalho profundo e doloroso da autorreflexão. Então, pergunte a si mesmo: sinto-me mais eu mesmo perto desta pessoa ou menos? As palavras dela constroem-me ou sugerem subtilmente que nunca sou suficiente. Se a versão de ajuda de alguém o faz sentir-se consistentemente envergonhado por viver a sua verdade, isso não é virtude, é medo disfarçado. Você não está aqui para viver segundo as regras rígidas de outra pessoa. Está aqui para crescer, cair, aprender e tentar de novo. E ninguém, por mais justo que pareça, tem o direito de impedir isso. O campo minado emocional. Algumas relações são como um lar, outras são como um dia de sol que num instante se transforma em tempestade, sem aviso e sem lógica. Num dia você é abraçado, no seguinte é afastado. Num momento é o herói, o conforto, a alegria. No momento seguinte é o alvo de uma emoção que nunca viu chegar. Você começa a andar na ponta dos pés em cada conversa, a perguntar-se se este será o momento em que tudo muda novamente. É confuso, exaustivo e desgasta-o lentamente. A pessoa à sua frente nem sempre parece cruel. Às vezes, é profundamente carinhosa. Ri consigo, sonha consigo, até chora nos seus braços. E depois, sem motivo aparente, o tom muda, as palavras mudam. O corpo enrijece, e você fica a questionar-se o que fez de errado, mesmo quando, no fundo, sabe que não fez nada. Carl Jung deu-nos uma metáfora poderosa para isto: os complexos emocionais. Ele descreveu-os como pequenas personalidades a viver dentro da nossa psique, fragmentos de dor, memória e emoção que operam independentemente do nosso eu consciente. Quando um deles é acionado, assume o controle, conduzindo o comportamento, as reações e as decisões. A pessoa afetada
torna-se passageira na sua própria mente. Eles não estão a fingir. Eles genuinamente não entendem por que reagiram daquela forma. Mas a verdade dolorosa é que, mesmo que não tenham a intenção de o magoar, a dor acontece. Mesmo que não seja sobre si, você é afetado. Platão disse: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A verdadeira tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. A luz, neste caso, é a autoconsciência. A coragem de enfrentar os nossos gatilhos em vez de os deixar comandar as nossas vidas. Quando alguém se recusa a olhar para a sua própria dor, continuará a projetá-la para o exterior em pessoas que não a causaram e não a podem curar. E se você se importa com essa pessoa, é fácil assumir o papel de cuidador. Você torna-se aquele que entende, que absorve, que aprende a antecipar os seus humores e a evitar os seus gatilhos. Você pensa que, se conseguir fazer tudo certo, as explosões vão parar. Mas elas não param. E no processo, algo acontece silenciosamente. Você começa a desaparecer. Para de falar livremente, para de pedir o que precisa, diz a si mesmo: não é o momento certo, ou eles já passaram por tanto. É assim que o autoabandono emocional começa. Os estoicos acreditam que a paz vem do autodomínio, não de controlar os outros. Marco Aurélio escreveu: você não tem de transformar isto em algo que o incomode. É um lembrete poderoso, mas para pessoas governadas por complexos, essa habilidade não é natural. Elas sentem e agem, sem pausa entre os dois. E quando você está do lado receptor desse comportamento por tempo suficiente, começa a sentir que está a viver a história emocional de outra pessoa. A cura deles não é sua responsabilidade. A sua empatia não significa que você é o terapeuta deles. O seu amor não significa que tem de ser o regulador emocional deles. Então, como sabe quando foi longe demais? Quando começa a editar-se mais do que a expressar-se. Quando está sempre a monitorizar o humor deles em vez de verificar o seu. Quando os seus dias parecem uma caminhada na corda bamba. Isso não é conexão, é sobrevivência. E você não foi feito para viver em modo de sobrevivência emocional. Se encontra numa relação familiar, romântica ou de amizade, onde o amor vem com minas terrestres, pergunte-se: estou a viver para os manter estáveis ou para ser eu mesmo? Como Epicteto nos lembra, nenhum homem é livre se não for dono de si mesmo. E se eles não são donos de si mesmos, tentarão controlar-lhe a si. Você não os quebrou, não tente consertá-los. Permita-se afastar-se do caos, o dependente silencioso. Algumas pessoas nunca levantam a voz, nunca atiram culpas ou começam discussões. Na verdade, podem parecer gentis, de fala mansa, talvez até frágeis. Falam em tons baixos e pedem muito pouco de cada vez, mas com o tempo levam tudo. No início você não percebe. Está apenas a ser gentil, a responder àquela mensagem tardia, a ficar um pouco mais quando estão chateados, a ajudá-los a superar mais um dia difícil. Você é uma boa pessoa, é o que se faz, certo? Mas, um dia, acorda a sentir-se exausto. Não apenas fisicamente, mas nos seus ossos. Uma fadiga emocional que permanece mesmo após uma boa noite de sono. Você percebe que sempre que eles estão por perto, o seu peito fica um pouco mais pesado, a sua mente um pouco mais nublada, a sua energia um pouco mais fraca. E pior de tudo, começou a sentir-se culpado por precisar de espaço. É assim que se parece o emaranhado emocional. É o que acontece quando alguém não precisa apenas de apoio, precisa da sua alma para sobreviver. E nem sempre é malicioso. Não se trata de manipulação no sentido clássico, é mais como dependência disfarçada de conexão. Carl Jung não usou o termo vampiro psíquico, mas descreveu este padrão em profundidade.
Ele chamou-lhe uma relação simbiótica, onde uma pessoa se torna psicologicamente fundida com outra, incapaz de distinguir a sua identidade sem a reflexão constante do outro. Em termos mais simples, eles precisam de si para existir. Eles sobrevivem agarrando-se à sua presença, à sua estabilidade, à sua força. Mas há um custo, e esse custo é você. Platão disse que a pior forma de injustiça é a justiça fingida. No mesmo espírito, a pior forma de dependência emocional esconde-se muitas vezes atrás da máscara do amor, do cuidado ou da proximidade. Estas pessoas não o afastam. Elas atraem-no tão profundamente, tão subtilmente, que você nem percebe que cruzou a linha de parceiro apoiante para cuidador emocional. Eles estão sempre em crise, sempre a passar por algo, e a história nunca muda. Você oferece conselhos, eles acenam, mas não agem. Você oferece tempo, eles precisam de mais. Você dá empatia, torna-se uma expectativa. E lentamente você começa a moldar os seus dias em torno das necessidades deles, sacrificando primeiro pequenas coisas, o seu tempo, a sua paz, e depois as coisas maiores, a sua verdade, os seus limites, o seu sentido de si mesmo. Marco Aurélio avisou-nos para proteger a nossa fortaleza interior. A felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos, escreveu ele. Mas em relações como esta, os seus pensamentos já não são seus. São filtrados pela angústia de outra pessoa. Estas pessoas não querem crescer. Elas podem dizer que sim, podem até acreditar nisso, mas aprenderam que estar em crise lhes traz mais conforto do que a mudança. Traz-lhes você. Epicteto ensinou que a verdadeira liberdade vem da autorresponsabilidade. Mas nestes laços, a pessoa que você está a tentar ajudar recusa esse domínio. Eles não querem ficar de pé sozinhos, querem apoiar-se sempre. E se você permitir, eles apoiar-se-ão até que você desmorone. É aqui que você precisa de parar e fazer a pergunta que põe tudo em movimento. Estou a ajudar ou estou apenas a ser esgotado? Não é frio perguntar isso. Não é egoísmo. É clareza. Você não pode carregar alguém que se recusa a andar. Pode oferecer uma mão, mas se eles se agarrarem às suas costas, ambos se afogarão. E antes que diga a si mesmo, mas eles precisam de mim, lembre-se de que o amor verdadeiro não consome, cria espaço. Espaço para respirar, para crescer, para ser. Você merece relações que o alimentem, não que se alimentem de si. Comece a recuperar a sua energia, comece a voltar para si mesmo, porque no momento em que o fizer, vai lembrar-se do que sabia desde o início. Você nunca foi colocado aqui para ser o bote salva-vidas emocional de alguém. Você nasceu para prosperar. Conclusão: o peso mais perigoso é aquele que se carrega em silêncio, quando o coração está pesado, mas a boca não diz nada. Este é o seu lembrete de que tem permissão para proteger a sua paz, para escolher a clareza em vez do caos, a verdade em vez da ilusão e a força em vez do sacrifício. Se esta mensagem o encontrou no momento certo, há uma razão. E se estiver pronto para ir ainda mais fundo, há outro vídeo à sua espera no ecrã agora mesmo. Um que o ajudará a continuar nesta jornada de consciência e poder interior. Obrigado por fazer parte do nosso diário. Aqui não falamos apenas de filosofia, vivemo-la, uma percepção de cada vez. Pegue no que ressoou consigo, deixe o que não ressoou. E siga em frente com intenção. Vemo-nos novamente em breve.